Olá! A nossa conversa de hoje é para falar sobre autoconhecimento e emagrecimento. Como que o autoemagrecimento pode te ajudar a emagrecer com mais facilidade? Aliás, como que só através do autoconhecimento a gente vai ter um emagrecimento que seja efetivo na nossa vida, né? Então, vamos começar aqui falando sobre corpo e mente. Na verdade, a gente engorda porque a gente tá desconectado corpo e mente, certo? Às vezes a gente não consegue perceber, por exemplo, fisicamente falando agora, às vezes a gente não consegue perceber o quanto a gente já está satisfeito com uma refeição. E isso quer dizer o quê? Que a gente está corpo e mente desconectados. Às vezes a gente não consegue perceber, às vezes a gente vai no médico e o médico diz: e quanto tempo você está sentindo tal coisa? Você relata alguma coisa e aí você mal consegue saber quanto tempo você sente tal coisa. Às vezes a gente passa por um médico, por exemplo, eu faço aqui um diagnóstico quando a pessoa inicia uma atividade física, eu pergunto para ela se ela tem azia, má digestão, se a digestão dela é boa, e a pessoa às vezes ela não consegue perceber, né? Ela tem dificuldade em perceber o próprio corpo, as próprias sensações, como vai a digestão, como vai o sono. Às vezes eu pergunto: você dorme bem? E a pessoa diz: durmo. Mas você acorda durante a noite? Acordo várias vezes. E você fica cansado durante o dia? E a pessoa fica pensando um tempão. Ou seja, quando a gente está desconectado, corpo da mente, é muito fácil a gente engordar, principalmente se vocês, tiverem aí dos traços de caráter daqueles que mais têm tendência a engordar, né? Então o autoconhecimento, ele é base, não só fisicamente falando, mas ele é base para o emagrecimento, certo? Se a gente não percebe o nosso corpo, se a gente não percebe a comida, a gente não percebe os sabores, a gente não percebe se já está ficando satisfeito, né? A tendência é que a gente engorde, obviamente, mas isso tudo eu tô falando de coisas físicas, né? Palpáveis. Agora, falando da parte emocional, da parte mental, é tão importante quanto o autoconhecimento para o emagrecimento, né? É importante que a gente reconheça quais são aquilo que a gente tem de talento que vai ajudar a gente nesse objetivo do emagrecimento, por exemplo. Por exemplo, reconhecer que consigo cozinhar bem, gosto de cozinhar. Então, isso é um talento seu que vai te ajudar no seu processo de emagrecimento. Por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta de cozinhar, isso é uma coisa que pode te atrapalhar no processo de emagrecimento. Então, se conhecer é base para você perceber aparatos para te ajudar ou obstáculos que podem ter no seu caminho do emagrecimento. Por exemplo, se você gosta de cozinhar, já é um ponto positivo, né? Você pode preparar as próprias comidas, a gente sabe que comida de verdade, né, é o principal que a gente precisa, né? Cozinhar em casa faz diferença, porque a gente sabe que condimentos estão sendo colocados, você sabe quais são, né, os ingredientes que estão sendo colocados ali. Então, se você reconhece que gosta de cozinhar, isso é uma coisa que vai te ajudar no emagrecimento. Em contrapartida, se você é uma pessoa que não gosta de cozinhar, perceber isso, reconhecer e acolher essa dificuldade também vai te ajudar no processo de emagrecimento. Se você sabe que não gosta de cozinhar, que tem dificuldade, que não vai para a cozinha de jeito nenhum, você já precisa pensar, né, quais as formas você vai fazer para comer de forma saudável, né, sem atrapalhar o processo de emagrecimento e sem te colocar numa situação ruim, se é uma coisa que você detesta fazer, certo? Outras coisas importantes, né, no autoconhecimento e emagrecimento. Por exemplo, quando a gente tem compulsão por doces,
é muito comum que a gente inicie um processo de emagrecimento e corte de uma vez só os doces, certo? Isso é o correto? Quando uma pessoa é compulsiva, não é o ideal ela cortar tudo de uma vez, né? Cortar tudo de uma vez, entrar num processo de recessão, vai trazer para você provavelmente um efeito rebote daqui a uns dias, né? Passou 15 dias sem comer doce, depois de 15 dias você tá como? Enlouquecida! Vai comer açúcar com leite em pó misturado, certo? Então, se conhecer, perceber o que será que é melhor para mim? Qual que é a Bia Líder Turma 3, Cláudia? Então, qual que é a questão do autoconhecimento quando a gente se trata dessa questão da compulsão por doces? O que será que é melhor para mim? As duas formas funcionam. É eu cortar o doce de vez, ou será que funciona melhor para mim eu cortar o doce, se eu como todos os dias, eu vou comer 4 vezes na semana inicialmente? O que é melhor para você? O autoconhecimento ele é extremamente necessário nessas horas, né? Porque às vezes alguém traz uma dieta, entrega para você, alguém traz regras para você, né? E, por exemplo, nos processos de emagrecimento que eu trabalho com as pessoas, a gente precisa analisar isso de forma individualizada. Eu trago aqui coisas que já funcionaram para outras pessoas, a gente traz direcionamento, mas cada pessoa é única, certo? Então, nem tudo que funciona para um vai funcionar para o outro. E o que vai fazer você saber o que vai funcionar para você? Exatamente o autoconhecimento. Quando a gente sabe como a gente funciona, quando a gente consegue perceber aonde está os nossos maiores obstáculos, né? Porque às vezes eu pergunto assim para a pessoa: você belisca muito, come durante o dia várias vezes? A pessoa fala não, mas daí a gente começa um trabalho e ela vai fazer um diário. E aí uma semana depois ela aparece aqui com um diário cheio de anotações, de beliscadas, né, de coisas que ela come fora de hora. Ou seja, ela não consegue se reconhecer, não consegue perceber a si mesma, o próprio corpo, as vontades, aquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, coisas que ela consegue superar. Por exemplo, tem gente que não gosta de cozinhar de jeito nenhum, é uma coisa que a pessoa não vai superar. Ou seja, eu já preciso pensar em formas de comer saudável sem que eu tenha que me estressar num hábito que eu também não gosto, que é cozinhar, certo? Então, peraí só um minuto, gente, com a goela seca. Então, o autoconhecimento ele é extremamente necessário. Não é só no processo de emagrecimento, é para qualquer processo. Mas como a gente está trazendo esse tema aqui hoje, é muito importante que você consiga se perceber, né? Então, começa anotando quais são os seus talentos e facilidades que podem te ajudar no processo de emagrecimento. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito ativa, adoro me movimentar. Tipo, eu não tô com tempo, eu não tô fazendo atividade física, mas é uma coisa que eu gosto. Opa, a gente já conseguiu identificar uma facilidade, um talento que vai te ajudar nesse processo de emagrecimento. O contrário também precisa ser percebido. Eu sou uma pessoa que detesto me movimentar. Não gosto, tenho preguiça, né? Sou sedentária. Ou seja, isso já é uma sombra que a gente percebeu na gente que a gente vai precisar driblar num processo de emagrecimento, certo? Então, nem todas as regras vão servir para todas as pessoas, né? Então, a gente precisa se autoconhecer e perceber aquilo que serve para você, né? Trazendo aqui um pouquinho dos traços de caráter, por exemplo, vou trazer só os 2 traços de caráter, aqueles que têm problemas para engordar, né? Como vocês sabem, né? Quem me acompanha aqui, nós temos 5 traços de caráter, né? Que são fases que a gente passa lá na nossa infância, desde a barriga da mamãe, de quando a gente é uma sementinha, até o 5º ano de vida, né? E todos nós passamos por essas 5 fases, esses 5 momentos, né? Dentro das 3 fases
da fase oral, da fase anal, né? E então, dentro dessas fases, a gente tem os 5 traços de caráter. E desses 5 traços de caráter, 2 desses têm uma tendência maior a engordar, certo? Então, por que tem pessoas que não vão engordar nunca nessa vida? Porque elas têm traços de caráter que propiciam a elas serem magras pro resto da vida, né? Então, esses momentos que a gente passou desses 5 traumas lá na infância, o que diferencia eu de você, por exemplo? Aquilo que marcou mais pra mim, né? E aquilo que marcou mais pra você, né? Então, quando eu tenho mais de um traço de caráter do que você, né? Aquilo vai diferenciar a gente. Eu vou ter características diferentes, uma forma de funcionar diferente no mundo, certo? E desses 5 traços de caráter, 2 deles propiciam, né, essa questão de engordar com maior facilidade. Então, você saber disso, né, trazer essa questão do autoconhecimento, você sabendo disso, você tem como lidar de forma muito melhor e mais leve, né? Muitas vezes as pessoas sofrem uma vida inteira querendo ter, por exemplo, um biotipo de que realmente nunca vão alcançar. Uma pessoa que tem muita oralidade, muito masoquista, ela nunca vai ser uma pessoa mion, aquela pessoa magrelinha, né? Se esses 2 traços são os 2 maiores traços. Você tá dizendo então, Naira, que essa pessoa nunca pode ser magra? Não, não é isso, tá? Essa pessoa pode ser magra, mas a estrutura física dela não vai ser essa pessoa magrelinha, mionzinha, ok? Assim também, às vezes chega aqui, por exemplo, no estúdio, pessoas que querem treinar, né? Que a gente faz um trabalho integrativo, meu marido é personal também, e aí a pessoa às vezes quer um corpo malhado, né? Músculos, e quando a gente percebe, ela tem muito do traço de caráter esquizoide. Ou seja, a tendência dela vai ser uma pessoa magrinha, né, com ossos aparentes, então não vai dar para ela ser uma pessoa fortuna nunca. E entender isso traz pra gente um alívio, porque às vezes a gente fica uma vida inteira forçando, né, querendo ser uma coisa que a gente não é. E o que é o mais interessante, por exemplo, quando a gente conhece esses traços de caráter, é entender o seguinte, por exemplo, eu tenho aqui um tanto de oralidade, né, bastante, e tenho bastante rigidez, eu sou basicamente rígido oral. E eu passei uma vida inteira querendo coxas duríssimas e com aquela marquinha da coxa, sabe como? E isso me trouxe sofrimento durante um tempo grande da vida. Porque essa perna, eu malhava, eu corria, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e essa perna, gente, não ficava dura de jeito nenhum. Até que um dia eu entendi que isso faz parte, né, do meu traço de caráter oral, né? Essa coxa, ela nunca vai ser, né, da Graciane Barbosa. E tá tudo bem porque o meu corpo ser assim, né, não tão rígido, por exemplo, na coxa, me traz recursos, né? E eu tenho, por exemplo, o recurso da comunicação, da empatia com as pessoas, isso por conta da minha oralidade, né? Então essa coxa que não é tão dura assim quanto eu sonhei a vida toda, me traz recursos. Então isso me alivia, porque eu sei que eu sou quem eu devo ser. E tá tudo bem se a minha coxa não for igual da Graciane Barbosa. Então, isso entra a questão do autoconhecimento. Quando a gente entende, né, quem a gente é e que o meu corpo ser assim me traz recursos, isso tira um peso de uma cobrança, de uma perfeição de nós, né? Eu passei uma vida toda buscando essa perfeição que não existe, né? Mas o rígido, ele fica nessa busca dessa perfeição desesperadora, mas com muita oralidade. E eu, quando eu conheci os traços de caráter, eu tive muita dificuldade em aceitar essa oralidade em mim, né? Esse tanto de oralidade. Mas, depois conhecendo melhor, trazendo os recursos desse oral, eu agradeço por ser assim, por ser quem eu sou, né? De verdade.
Então o autoconhecimento ele é extremamente necessário num processo de emagrecimento, né? Saber quais são os seus traços de caráter principais, isso faz toda a diferença para você, porque às vezes você tá buscando uma coisa que não vai ser alcançável. Nayara, você está dizendo que eu nunca serei tal coisa. Gente, a gente precisa entender que não é ser uma questão de limitar, é simplesmente você utilizar tudo aquilo que você tem de bom, né? E não ficar buscando aquilo que você não tem, porque às vezes o nosso foco ele tá naquilo que eu não tenho, sendo que eu tenho tantas outras coisas maravilhosas a serem percebidas. Então, quando a gente consegue perceber isso é um alívio, né? A gente consegue se aceitar. Lembra que eu sempre trago a questão da autoaceitação? A autoaceitação não é aceitar só aquilo que a gente tem de bom, os nossos talentos, aquilo que a gente tem facilidade. A autoaceitação, ela vem em aceitar também as nossas sombras, aquilo que a gente não gosta tanto assim, né? Aquilo que a gente esconde, bota debaixo do tapete. A autoaceitação é exatamente isso. E pra gente estar na nossa melhor versão, passar por esse processo de emagrecimento, a gente precisa identificar tudo isso. Não só os nossos talentos, mas também as nossas sombras, para saber aquilo que pode ajudar a gente nesse processo, aquilo que pode dificultar a gente dentro desse processo, né? Conhecer se para mim é melhor eu me abster do doce ou se para mim é melhor comer um pedacinho, porque eu posso dizer para você, olha, o melhor, neurologicamente falando, trazendo aqui a visão da neurociência, é melhor que você retire o doce da sua vida por pelo menos um mês, né? Você tira de vez o doce e aí o seu corpo desintoxica de uma vez e aí você... Só que isso pode não funcionar para você, né? O doce pode ter uma importância muito grande na sua vida. Você pode sim conseguir lidar com um pedacinho de chocolate. Olha, então a gente vai fazer o seguinte, todos os dias você pode comer um quadradinho do chocolate. Ah, show de bola. Tem gente que vai se dar super bem assim, né? Com várias pessoas eu já consegui lidar muito bem assim, né? Com a indicação, olha, você vai comer um pedacinho de doce todo dia. Tem gente que ficou super bem. Nossa, pra mim funcionou muito bem isso. Porque quando eu cortava de vez eu ficava enlouquecida, eu ficava muito mal-humorada, eu não tinha força para continuar esse processo. Para outras pessoas não funcionam bem. Eu falo, come um pedacinho, a pessoa, eu não consigo, eu como um pedacinho, quando eu vi eu já comi o chocolate todo, eu não tenho equilíbrio para isso. Ou seja, é necessário você perceber o que é bom para você, aonde você se encaixa, né? O que vai trazer bem-estar para você dentro desse processo. Um processo de emagrecimento ele não pode ser doloroso, a gente não tem que sofrer dia a dia, né? A gente precisa levar de forma leve esse processo, né? E a forma também como a gente pensa num processo de emagrecimento traz toda a diferença. Porque uma coisa é você não poder comer. Ai, todo mundo tá comendo, menos eu, porque eu não posso comer, porque eu tô de dieta, porque senão minha glicose vai subir. Olha a diferença de você dizer, eu não posso comer, todo mundo pode, menos eu, ó vida, ó azar. Ou você dizer, não, eu posso comer, mas eu escolho nesse momento não comer, certo? Eu posso tudo, mas eu escolho não comer, por amor a mim, né? Por amor à minha saúde, por amor à minha melhor versão que está me esperando logo ali, né? Então, o peso da fala é completamente diferente, né? Então, existem muitas coisas, muitas ferramentas que a gente pode utilizar dentro de um processo de emagrecimento, mas só pelos exemplos que eu trouxe aqui, vocês já perceberam que o autoconhecimento ele é extremamente necessário nesse processo, porque nem tudo que vai servir para geral vai se encaixar para você, né? Só você vai poder dizer se, por exemplo, todo mundo diz que comer muita salada, né? Basicamente só salada faz bem para todo mundo, mas para mim, Nayara, depois desse processo de autoconhecimento, eu percebi, porque eu passei a vida inteira comendo só salada, porque as pessoas diziam, a salada que é bom, porque é a salada que emagrece. Só que eu tinha azia, a minha digestão demorava para acontecer e eu nem percebia que era por conta de comer um tanto de salada. Porque eu botava ali uns pedacinhos de frango e comia basicamente folha, achando que estava abafando, abalando bangu. Só que
para meio mundo comer um monte de salada vai ajudar no emagrecimento e vai fazer muito bem, trazer bem-estar. Para mim, especificamente, não. Depois que eu fui fazer uma consulta, né, de medicina Ayurveda, eu percebi, né, que as minhas características, o que é melhor para mim? Quando eu como coisas cozidas, né, isso aí me traz um bem-estar maior. E eu comia só coisa fria, coisa crua. Não era o ideal para mim, certo? Então eu peguei uma regra que é salada é saudável e é bom para todo mundo e trouxe para minha vida. Se eu não trouxesse essa questão do autoconhecimento, eu jamais ia perceber que, por exemplo, gente, eu comia salada 1 da tarde, dava 7 horas da noite, eu tava rotando aquela salada e eu achava que tava ótimo, que tava bom. Nossa, essa salada me encheu, tá vendo como eu tô saciada, tô rotando ela até agora? Não, queridos. Isso quer dizer que essa digestão foi muito demorada. O meu corpo demora para digerir coisas cruas. Então, isso são percepções nossas. Estão percebendo como o autoconhecimento ele é extremamente necessário num processo de emagrecimento, que é o que vai trazer para você a sensação de leveza e de qualidade de vida? Porque para mim aquilo ali estava ruim, mas eu não sabia por quê, não conseguia perceber por quê. Corpo e mente estavam desconectados. Eu mal conseguia perceber o que estava bom para mim e o que não estava bom para mim. Então, por isso, é muito importante que a gente olhe para a gente, para aquilo que a gente trouxe como direcionamento, porque, gente, tem coisas que são necessárias a gente direcionar, né? Por exemplo, é direcionar, falar para você que você precisa se movimentar todos os dias, né? É necessário o nosso corpo se movimentar todos os dias, mas às vezes o alongamento faz muito bem pra mim, gente. O alongamento, ele basicamente faz bem pra todo mundo. Mas assim, tem gente que de repente vai fazer um exercício de força e não se sente bem. Eu, por exemplo, me sinto muito bem em exercícios aeróbicos. Eu amo. Eu gosto de correr, eu gosto de dançar, eu gosto de pular no jump, eu gosto de... Agora, exercício de força pra mim, não gosto tanto, entende? Não gosto muito. Então, eu percebo que eu vou muito melhor, eu consigo ter constância, né? Eu consigo me disciplinar melhor se eu escolher uma atividade que me traga prazer. Então, não é simplesmente eu trazer para você uma indicação de que o CrossFit é o melhor no processo de emagrecimento, sendo que você vai lá, fica destruído, não gosta, não quer voltar, o seu corpo, você tem vontade de vomitar, o seu corpo não gosta daquilo. Ou seja, autoconhecimento. Você precisa perceber daquela direção, por exemplo, a direção é movimente-se todos os dias. Não necessariamente todo mundo vai fazer treinamento funcional e vai fazer bem, né? Você que precisa perceber aquilo que é bom para você. Assim como na alimentação, a gente traz que a comida de verdade é a direção, certo? Então, não necessariamente a salada tem que ser bom para todo mundo, porque para mim, por exemplo, só a salada não serve. Então, autoconhecimento é a gente se reconectar com a gente mesmo e perceber, será que isso aqui que é bom para o outro é bom para mim também? Tudo vai depender também da nossa vivência. Pode ter uma amiga que tá com muita cólica e você diga assim, olha, os dias que eu tenho cólica, eu tomo um chazinho de camomila e boto uma bolsinha de água quente. Só que essa amiga, ela pode ter vindo de uma vivência de que ela tomou remédios fortes a vida toda e ela tá acostumada a tomar remédio, ou seja, o chazinho não vai fazer nem cosquinha para a cólica dela, certo? Então, nem tudo que é bom para você vai ser bom para o outro, né? Tem coisas que são para nos direcionar, mas a gente precisa perceber na gente o que é bom para mim nem sempre vai ser bom para o outro, né? Então, só através do autoconhecimento é que a gente vai ter a capacidade de perceber quais são os melhores caminhos para você atingir o seu objetivo, seja de emagrecimento, seja de qualquer outra coisa, né? Então, pessoal, agradeço aí a atenção de vocês, uma excelente noite, né? E trazendo essa mensagem de que o caminho do autoconhecimento, ele serve para atingir qualquer objetivo, né? Porque às vezes a gente recebe o caminho, a direção, a receita, né? Mas isso só vai funcionar para você
Aliás, isso aí nem sempre vai funcionar para você. É você que vai perceber se isso é bom para você, né? Se conectar com o seu corpo, se conectar corpo e mente, para você perceber se aquilo que serve para o outro serviu para você também, tá bom? Então, pessoal, ó, beijo grande para vocês. Até a qualquer momento. Tchau, tchau.